Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinho, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. No programa de hoje nós estamos recebendo o professor Sérgio Roxo da Fonseca, que começou sua vida como advogado, foi promotor público, hoje novamente advoga e sempre foi professor. Professor, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Professor, a OAB vai instalar, a OAB de Ribeirão Preto e região vai instalar semana que vem a Comissão da Verdade. O senhor vai ser um dos depoentes. Gostaria que o senhor fizesse uma análise da Comissão da Verdade, não só no âmbito da OAB, mas em âmbito nacional também. Sim, eu sempre me preocupei muito com a pouca preocupação do brasileiro em ter arquivos para documentar a sua história. Tanto é que faz uns 20 dias, mais ou menos, que entreguei para a prefeitura, depois de ficar uns 10 anos lá no meu escritório, os documentos da Fundação de Ribeirão Preto. Num desses documentos, alguém diz assim: a minha terra vai daqui até um ribeirão que fica lá embaixo, que os meus escravos chamam de Ribeirão Preto. Tanto assim é que a Tânia Registro afirmava para mim: esses documentos, na verdade, representam a certidão de nascimento de Ribeirão Preto. Mas essa preocupação que fez com que esses documentos chegassem até a prefeitura não é comum dos brasileiros. Como, por exemplo, logo depois da libertação dos escravos, os que lutaram pela libertação dos escravos entenderam que deveriam colocar fogo em toda a documentação existente para impedir que os fazendeiros cobrassem indenização do governo. Portanto, qual que é a documentação que nós temos a respeito da escravidão do Brasil? Quase nada. Quase nada. Portanto, a Comissão da Verdade e as comissões da verdade que estão aí espalhados pelo território nacional, tem o objetivo básico de fazer o levantamento documental dos fatos que ocorreram a partir de 1964 aqui, ou talvez até um pouco antes também. E isso me parece assim uma atividade muito importante, honrosa para todos os lados, para que nós possamos olhar para a realidade do Brasil com a vontade de manter o nosso olhar documentado para as próximas gerações. Nada a ver com revanchismo, né, professor? Não, nada disso. Quer dizer, vê lá, nós não vamos continuar perdendo os nossos documentos conforme fizemos no passado. Na escravidão, no golpe de 37. Não, vamos documentar isso, para que as próximas gerações saibam como é que foi construído esse país. Na opinião do senhor, 1964, revolução ou golpe de Estado? Não, foi um golpe de Estado, porque a revolução, tecnicamente, significa a substituição da estrutura social e política de um país. E, na verdade, a substituição dos governantes naquela data ocorreu não em busca da substituição dessas estruturas, mas sim da mantença das estruturas anteriores. Portanto, foi todo um movimento no sentido de dizer: nada do que está aí pode ser mudado. Como, por exemplo, é proibido o divórcio, que era uma das bandeiras. É proibida a reforma agrária. Não se pode discutir a ampliação das escolas no Brasil. Quer dizer, tudo era no sentido de se manter o status quo ante. Se é para manter o status quo ante e a substituição governamental não se fez através do voto, se deu um golpe de Estado, mas nunca uma revolução. E esse movimento militar pegou o senhor aonde, professor? Um professor da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto, que trabalhava com medicina legal, criou vários cursos aí durante vários anos. E um deles estava ocorrendo lá no Centro Médico de Ribeirão Preto. Nós estávamos lá discutindo
problema de psicopatologia forense, alguma coisa nesse sentido, e alguém chegou dizendo que as tropas em Minas Gerais haviam se levantado. Eu me recordo até das pessoas que estavam comigo, que era o Renato Nunes Maia e o Hernani Parreira. Esses dois amigos estavam comigo no momento em que nós recebemos a notícia do levante das tropas em Belo Horizonte. E notícias de prisão, assim, quando é que... Foi já no dia seguinte, porque eu advogava num prédio defronte do que é a CETERP, e nesse mesmo prédio havia vários escritórios de advocacia, e um deles era do presidente da Ordem dos Advogados, que era o Dr. Miguel Gonçalves da Silva, e num outro andar, do advogado que tinha a maior clientela trabalhista de Ribeirão Preto, que era o Dr. Orlando Noir Tavella, que, curiosamente, havia sido herói da Revolução de 1932. Revolução Constitucionalista. Da Constitucionalista. Eu cheguei no escritório, logo depois, era uma manhã um pouco fria para Ribeirão Preto, logo depois chegou o auxiliar do Dr. Tavella na minha sala e me avisou, olha, o Dr. Tavella acabou de ser preso. E, aliás, preso e foi espancado ali na rua, do lado do Correio, porque ele não sabia porque estava sendo preso, né? Porque protestou. Sem sentido, eu não posso estar preso e tal. E o investigador, parece, pelo menos a notícia que chegou, é que o investigador cometeu alguma brutalidade contra ele. E dali, então, vários advogados trabalhistas começaram a ser presos só porque eram advogados trabalhistas aqui em Ribeirão Preto. No caso do Dr. Noir, vocês procuraram saber o que estava acontecendo? Sim, não, aí falei com o Dr. Miguel Gonçalves. Quem era o Dr. Miguel? Foi um grande professor de Direito do Trabalho aqui em Ribeirão Preto e um grande advogado, né? um grande líder dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, e que levantou muitas bandeiras populares aqui, em toda a história de vida dele. Né? Um homem por quem tenho muitas saudades e orgulho de ter sido amigo dele. Mas o Dr. Miguel, então, convocou os advogados para uma reunião à tarde, logo depois do almoço, no fórum aqui, no antigo fórum ao lado da Prefeitura Municipal. E nós fomos para lá, e ele então comunicou que já não era apenas o Dr. Tavella que tinha sido preso, outros advogados haviam também sido presos. E o que nós iríamos fazer? Quando então 2 advogados pediram a palavra pela ordem e disseram que a nossa Ordem dos Advogados, antes de discutir a prisão dos colegas, deveria fazer uma manifestação favorável ao golpe militar. E houve uma repulsa geral. E eu me recordo que um dos advogados que mais defendeu o Estado de Direito ali foi um advogado, o Dr. Loboski. Fez um discurso que, para mim, inesquecível até hoje, né? Então, saímos dali numa comissão, Dr. Loboski, Miguel, eu, e fomos conversar com o juiz diretor do fórum, que era o juiz da 2ª Vara. Aí o juiz da 2ª Vara, eu telefono para o delegado de polícia. Telefonou para o delegado e falou, o senhor está prendendo advogados aí, prendendo outras pessoas também, não é? E nós estou com os representantes da Ordem dos Advogados aqui e queria saber o que é que está ocorrendo, né? Ele falou, nós estamos prendendo esses advogados e outras pessoas por ordem do general-chefe do Exército em São Paulo, que é o general Amaury Cruel. Portanto, se tiverem que entrar com habeas corpus em favor desses advogados e desses outros prisioneiros, deverão se deslocar até São Paulo, porque o senhor já não é competente para isso. Então o juiz virou para nós e falou, eu vou fechar o fórum. Já que eu não tenho competência para resolver problema dessa ordem, eu vou fechar o fórum. Aí o doutor Miguel falou, não faça isso. Mantenha o fórum aberto, porque o fórum, pelo menos, é uma porta para a luta democrática, né? E claro que o nosso fórum, com isso aí, não foi fechado. Mas esse era o dia posterior ao 1º de abril, né? 2 de abril.
E por que essa fúria persecutória contra advogado trabalhista? O senhor falou que era só o fato de ser advogado trabalhista. Não só, mas a maioria era contra os advogados trabalhistas. Agora, fico pensando que isso aí se deu em virtude da institucionalização do Brasil. Quer dizer, o Brasil há muito pouco tempo que deixou de ter escravos. Houve a Lei Áurea, colocada em vigor a Lei Áurea, que derrubou o governo do imperador, e a lei do trabalhador urbano nem por isso deixou de existir. Portanto, a consolidação das leis do trabalho só entrou em vigor em 1943. Até 1943, nenhum direito aos trabalhadores urbanos, ou pelo menos quase nenhum direito aos trabalhadores urbanos. Eu estava quase entrando no curso primário aqui no segundo grupo escolar, Fábio Barreto, quando então passou a existir direitos para os trabalhadores urbanos. Quando eu me casei, em 1963, é que os trabalhadores rurais passaram a ter direito no Brasil. Portanto, foi a Lei Áurea, 1943 a consolidação das leis do trabalho, 1963 a lei que reconhecia o direito dos trabalhadores rurais. Foi o Estatuto do Trabalhador Rural, né? Estatuto do Trabalhador Rural, com uma grande reação. Isso é um absurdo, porque o trabalhador rural não pode ter direitos, etc. E é algo muito parecido com certos ecos que eu estou vendo agora com a institucionalização dos empregados domésticos. Quer dizer, só agora é que o Brasil vai reconhecer que empregado doméstico tem direito, como qualquer outro homem, como qualquer outra mulher. E o Estatuto do Trabalhador Rural foi iniciativa do presidente João Goulart? Sim, mas digamos, pelo menos tem a assinatura dele. Ele era fazendeiro, grande fazendeiro no Rio Grande do Sul, ele colocou em vigor o Estatuto do Trabalhador Rural, no ano seguinte ele foi derrubado. Né? Então o simples fato de ser um advogado trabalhista era considerado ligado à subversão, é isso? Isso, ligado à subversão. Então, tanto é que aí surge o IPM, né? Para dar uma configuração jurídica àquelas prisões sem sentido nenhum, médicos daqui de Ribeirão Preto, cientistas de Ribeirão Preto, muitos deles foram embora do Brasil com medo de serem presos. O Dr. Luiz Carlos Raia, que foi... Quem? O Dr. Luiz Carlos Raia, que foi uma figura pública, ele foi preso em 64 também, né? Então, o Dr. Luiz Carlos Raia foi preso em 64. Também. Foi preso em 64. Hoje é nome de uma das vias de acesso a Ribeirão Preto, um Parque Raia. Quer dizer, foi um dos homens que mais cuidou das crianças de Ribeirão Preto, né? Por que o Raia foi preso? Eu tenho perguntado, né? E a família dele pergunta para toda a sociedade, por que o Luiz Carlos Raia foi preso? Ele era um homem religioso, ele estava alinhado ao espiritismo aqui, falava nos centros espíritas. Por que o Raia foi preso? Sem explicação até hoje, né? Há uma peça de Bach que eu tenho, que é cantada, o coral é dos jovens da Universidade de Cambridge, mas só que é na igreja de Saint-Denis, em Paris, né? E o cantor que representa Pôncio Pilatos, numa determinada hora, vira para o coral e diz assim, por que eu tenho que matar esse homem, no caso Cristo, né? Por que eu tenho que matar esse homem? Aí o coral levanta cantando, porque ele socorreu os aflitos. Aí eu me lembro do Raia, né? Por que eu tenho que prender esse homem? Porque ele cuidou das crianças de Ribeirão Preto, né? Bom, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos com o professor Sérgio Roxo. Só um minuto. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio do Centro Universitário Uniceb. No programa de hoje nós estamos falando com o professor Sérgio Roxo, relembrando a história da advocacia durante o regime militar. O professor, o que era o inquérito policial militar? O que era essa figura jurídica? O inquérito policial militar teve o sentido assim de institucionalizar os atos praticados pelos governantes. Assim, o presidente da República e os governadores
passaram a ter um poder, não era discricionário, era um poder arbitrário para decidir sem o controle do Poder Judiciário. Então se fazia um IPM, que era um inquérito policial militar, e remetia ou para o presidente da República ou para os governadores, e os governadores faziam, especialmente os governadores, faziam a política que melhor, e o presidente da República também, que melhor interessava ao momento da época. Posso citar um caso aqui de Ribeirão Preto, que eu acabei me tornando, para mim, muita honra minha, advogado dele nesse processo, que é do caso do Said, que não, o Dr. Said, que não por um acaso ele era cunhado do Raia, né? Cunhado do Raia, concunhado do Raia. Mas o Said, advogado trabalhista, vereador aqui em Ribeirão Preto, acabou sendo preso também. E houve então um IPM para o Said. Nesse IPM, a hora que acabou o IPM foi remetido para o governador do estado. O Said trabalhava na escola industrial daqui de Ribeirão Preto. Era advogado e trabalhava na escola industrial, que era do governo do estado. Então, o militar que termina a investigação do IPM do Said, ele diz assim: este homem nem é corrupto e nem é subversivo. Portanto, propõe o arquivamento do inquérito. Aí vai para a mão do governador do estado, Adhemar de Barros. Aí o Adhemar de Barros dá o seguinte despacho: o processo está aí para quem quiser ver. Ciente, ponto, demita-se. Mandou demitir. Mandou demitir. Por que eu tenho que matar esse homem, né? Porque ele nem é subversivo e nem é corrupto. Porém, demita-se. E o Adhemar... Aí nós entramos com uma ação para discutir a inexistência dos pressupostos fáticos, etc. E o Poder Judiciário falou: não, nós não temos o poder de controlar esses atos arbitrários do governo militar e dos governadores. Nós não temos esse poder. Esses atos são incontroláveis, estão fora do exame do Poder Judiciário. Adhemar de Barros, que depois seria cassado também, não é isso? Também. E aí eu pergunto para o senhor, assim, entrando um pouco na história, né? Esses líderes civis que apoiaram o golpe tiveram também o seu infortúnio depois, né? Porque... Sim. Eu tenho a impressão que boa parte deles, e alguns deles meus amigos, acreditavam que aquilo era apenas porque houve uma campanha contra o Jean Goulart muito grande, ele foi recoberto de muita antipatia, ele, a família, a esposa. Então falaram: não, vamos retirar o Jango do poder e em 10 minutos nós continuamos com a democracia brasileira. Durou 20 anos. Durou 20 anos. Agora eu pergunto para o senhor, como implantar uma ditadura tendo à sua frente uma Constituição liberal como a de 46? Sim, porque rasgaram a Constituição, não é? Tanto é que colocaram em vigor os atos institucionais e logo em seguida o presidente Costa e Silva resolveu redemocratizar o Brasil e transformou o Congresso Nacional numa constituinte e colocou em vigor uma Constituição. Costa e Silva colocou em vigor uma Constituição, que é de 1967. E o que aconteceu de prático com isso aí? Os 3 chefes militares derrubaram Costa e Silva, revogaram a Constituição, que tinha 2 anos de vida, e colocaram em vigor um ato que é denominado Ato Institucional de outubro, acho que 19 de outubro de 1969, que passou a ser a Constituição do Brasil. Quer dizer, de outubro de 1969 até de novembro de 1969 até outubro de 1988, o Brasil não teve Constituição. Ele era regido pelo Ato Institucional número 1 dos 3 chefes militares. A gente consegue definir o que é um ato institucional? Não, porque está fora do campo jurídico, pelo menos, digamos, uma definição jurídica, né? O que é o ato institucional? Ele não está no campo jurídico, né? Ele é extrajurídico, né? Professor, quando foi para fazer o primeiro ato institucional, né, o Costa e Silva e o Castelo Branco foram buscar o jurista Francisco Campos,
que foi o autor da Constituição que permitiu Getúlio Vargas implantar a ditadura do Estado Novo, né? Não sei se o senhor conhece uma piada que fala que todas as vezes que o jurista Francisco Campos teve uma luz, a democracia teve um curto-circuito. Mas olha, ele, de qualquer maneira, ele era um homem muito capaz, viu? Quer dizer, é bem verdade que o que ele fez eu não faria, né? Mas ele era um homem, eu conheço o livro dele, era um homem extraordinário. Tanto é que ele tem uma frase que o consagra, né? Ele diz assim, o Brasil é um país em que tudo pode, só não pode perguntar se pode. Porque se perguntar pode, não pode. Mas é mais ou menos assim, né? Pode parar na contramão? Pode. Mas se for perguntar se pode parar na contramão, não pode. O senhor foi advogado num caso de um réu que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Gostaria que o senhor explicasse um pouco para o nosso público mais jovem o que era a Lei de Segurança Nacional e contar um pouco desse caso que o senhor atuou. Sim, o caso era de um amigo de infância. Eu era recém-formado e ele ainda estava no último ano daqui da UNAERP, né? E ele se chama, é um grande advogado trabalhista na Grande São Paulo, Sidney Torrecilha. E ele e outros estudantes aqui, num dia de jogos universitários, eles passaram um panfleto defendendo o Supremo Tribunal Federal, que havia sido desobedecido pelos militares, porque os militares se negaram a cumprir a ordem do Supremo que mandava soltar o Miguel Arraes. Então eles saíram na defesa. Não, todos nós temos que aceitar as ordens do Supremo Tribunal Federal, o Arraes precisa ser solto. E esse panfleto eles entregaram para a meninada que estava lá na Cava do Bosque, assistindo a partida, e os meninos imediatamente foram apreendidos, os panfletos também. Eram 2 estudantes, eu me lembro dos 2. Tenho a impressão que eles não vão ficar nada zangados com que eu digo o nome deles aqui, não é? Porque um deles acabou não sendo processado. É um grande médico em Araçatuba hoje, que é o Normanha. E o outro era o Sidney. Sidney foi identificado, foi preso. Foi preso e eu fui o advogado dele. Entrei com habeas corpus, dizendo que distribuir panfleto, especialmente defendendo o Supremo Tribunal Federal, não implicava nenhuma infração penal. E ele foi processado, então, por crime contra a segurança nacional. Foi o único homem processado por crime contra a segurança nacional em Ribeirão Preto, porque em seguida a competência passou para as auditorias militares, portanto para São Paulo. E vários episódios curiosos ocorreram nesse processo. O senhor teve sucesso na defesa dele? Ele foi absolvido, mas antes eu entrei com habeas corpus e o juiz que recebeu, que se tornou desembargador depois, ele indeferiu o habeas corpus. O habeas corpus, o panfleto defendia o Supremo Tribunal Federal, não é? E o juiz, um grande juiz de São Paulo, ele indeferiu o habeas corpus dizendo que o panfleto do Sidney defendia crimes e criminosos. Crimes e criminosos. Aí nós fomos para a instrução. E no dia da instrução, a cadeia era ali perto do fórum. Ocorreu também um outro episódio histórico, porque os presos vinham a pé pela calçada com investigadores, com policiais militares. E o professor Romero Barbosa, que foi meu professor e professor do Sidney também, e era advogado e foi presidente da ordem, o Romero encontrou essa procissão vindo do fórum, com o Sidney algemado, né? E o Romero, não, tira a algema dele e tal, porque é meu aluno, e tiraram a algema, e o Sidney fomos para a instrução. E na instrução, as testemunhas foram muito duras contra o Sidney, muito duras. Até o menino que distribuiu o panfleto. Mas é ele mesmo. Eu queria que o menino dissesse, não é, tenho dúvida e tal. O Sidney sentado ali no banco do réu. Não, é ele, eu tenho certeza, tenho certeza. Eu olhei para o Sidney como quem diz assim, olha, estou quase me dando por perdido. E percebi que o Sidney tinha acabado de fazer a barba, estava com o rosto brilhando de tanto cuidado que ele teve naquele dia.
E me veio à cabeça, eu virei para o menino e o menino percebia que eu era o advogado Sidney, né? E eu perguntei assim para o menino, ele usava bigode ou não usava bigode, né? E o menino olhou, viu que ele estava sem bigode, né? Falou, o advogado quer me passar para trás, né? E virou, olhou, falou, se ele fez a barba agora é porque ele estava de bigode, eu não me lembro, né? Mas ele pensando, supõe que ele pensasse assim. Ele virou e falou, não, ele estava de bigode. Ele mentiu, porque o Sidney nunca na vida dele usou bigode. Aí todas as testemunhas de defesa sentavam lá, ele nunca usou bigode na vida. Ele foi absolvido por causa do bigode. Por causa do bigode. Foi absolvido no processo, né? No processo. Foi o único caso de processo de crime contra a segurança nacional que ocorreu aqui, que foi processado em Ribeirão Preto, né? E a análise que o senhor faz da Ordem dos Advogados do Brasil nessa história toda? A Ordem dos Advogados, desde o primeiro dia, com Miguel Gonçalves da Silva aqui, até o movimento das diretas já, foi a instituição que mais alto levantou a bandeira da democracia do Brasil. Quero, inclusive, lembrar a todos um dado histórico muito relevante, que foi o seguinte. Quando a Ordem começou a levar a questão para a rua, o governo militar resolveu extinguir a Ordem dos Advogados no Brasil. Tanto é que o presidente da Ordem, eu já não me lembro quem era, em São Paulo, em Brasília, pediu que nós criássemos as associações. Porque como a Ordem é a autarquia, poderia sofrer uma injunção desse tipo do governo, mas uma associação não poderia. Então nós criamos a associação aqui em Ribeirão Preto. Eu me recordo o sábado que nós criamos a associação. Saide, Félix Sabino, Davi Alac, eu e mais um ou mais dois. Criamos a Associação dos Advogados aqui em Ribeirão Preto, temendo que o governo federal extinguisse a Ordem dos Advogados, que então jogou toda a sua força no rumo das diretas já e conseguimos instalar a democracia aqui no Brasil. Na época da anistia, a OAB foi alvo de atentado à bomba também? Sim, né? foi. Grandes pressões políticas. Bom, professor, eu queria agradecer demais a tua presença aqui, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que o teu depoimento na Comissão da Verdade será realmente fundamental e vai ficar registrado para a posteridade. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Esse foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, com o apoio do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.